vamos estar ensinando você a produzir uma linda calunguinha como esta. Ela tem 30 centímetros de altura, ela é feita toda em tecido de algodão, preferencialmente tricoline. O cabelinho é feito com lã. E para dar vida à nossa calunguinha, nós finalizamos com tinta de tecido. Então, venha bonecar! Para fazer a calunguinha, nós vamos precisar de tecido estampado, tecido liso para o corpo, caneta invisível, caso não tenha, pode ser caneta comum, pincel 000 para fazer o rosto, mas se não tiver, pode ser aqueles pincéis de manicure, enchedor, enchimento acrílico, tinta de tecido, linhas, alfinete, tesoura, lã para o cabelo e pistola de cola quente com bastão. Aqui é o molde da nossa calunguinha. Ele vai estar disponível no grupo do projeto no Facebook. Você vai imprimir e recortar o molde. Ele já está no tamanho para uma bonequinha de 30 centímetros. Após recortar o molde da folha 4, você vai precisar passar para um molde com um papel mais resistente. Neste caso aqui, nós estamos usando o papel craft. Mas caso você não encontre, você pode estar usando aqueles exames, aquelas folhas de exame de raio-x. Também é um papel resistente e dá para você estar trabalhando com ele. Aqui nós vamos se atentar em um detalhe. Quando você tirar o molde da folha 4, lembre de passar para o papel craft e não esquecer de marcar o risco, que esse risco é justamente o que divide o tecido estampado do tecido liso, que é o tecido do corpo e o tecido da cabeça. Então você vai pegar o molde do papel A4, colocar no seu molde, né, mais resistente, craft no caso, você vai dobrá-lo em cima da linha e vai passar um risco. O seu molde, ele precisa ter essa dobradinha. Então, após você fazer o risco, pegue uma régua e dobre o seu molde, para que você possa tirar depois no tecido os dois panos, tanto o estampado quanto o liso. Depois que você imprimiu o molde em PDF, nós vamos cortar ele para o papel craft. A partir daqui, nós vamos riscar no tecido dobrado. Então, ele tem duas partes. Nós vamos riscar a cabeça, o braço 2 vezes e a perna 2 vezes. Para riscar o molde, nós vamos usar a caneta invisível, tá bom? Aqui eu tenho 2 modelos. Mas caso você não tenha, você pode estar riscando com uma caneta comum, tudo bem? Lembrando que nós vamos riscar apenas a cabeça do molde, tá bom? Então, nós vamos deixar meio centímetro da borda, tá bom? Meio centímetro da borda, que é para a costura e para o corte. Só lembrando que você precisa marcar a divisão da cabeça e do corpo. Então, você vai virar o seu molde e marcar a linha, tá bom? E aqui está o molde. Vamos para o braço. Depois de riscado, você vai alfinetar, tá? Para que você não deixe o tecido correr, ok?
No tecido estampado, nós vamos riscar o molde do corpo, tá bom? Mas só se atente com um detalhe. Nós vamos riscar o molde do corpo do lado avesso do tecido. Então, você vai dobrar o tecido ao meio do lado avesso. Com a mesma técnica, você vai virar a cabeça e riscar na linha. Não se esqueça desse detalhe. E agora nós vamos alfinetar. No mesmo tecido estampado, nós vamos tirar o laço e a tiara, tá bom? Então, nós vamos dobrar de novo, do lado avesso, o tecido, sempre deixando meio centímetro na borda, tá bom? Nós vamos se atentar para tirar o laço. Coloque o alfinete, para não correr. Agora nós vamos riscar a tiara da nossa calunguinha. Basta riscar uma vez no tecido, tá? Depois de riscado todo o molde para o tecido, nós vamos cortar. Só lembrando de deixar meio centímetro na borda. Depois de cortado o nosso molde, nós vamos para a costura. Só precisamos ficar atento numa coisa: a abertura do enchimento, tá? Nós vamos costurar toda nosso molde, mas sempre deixando a abertura para que nós possamos encher depois. No caso da perninha, nós vamos deixar a abertura para o enchimento, mas nós não vamos costurar em cima da perninha, porque a perninha ela vai dentro do corpo na hora da montagem, né? O primeiro passo é costurar a cabeça ao corpo, tá? Então, nós vamos pegar a cabeça junto com o tecido do corpo. Nós vamos deixar o lado riscado sempre para fora, tá? E passar a costura, tá bom? Bem certinho. A mesma coisa com a outra cabeça. Alfineta. Você vai alfinetar. E vamos. E vamos para a máquina. E agora, aqui, né? Bem certinho. Agora nós vamos costurar as pernas e os braços. Lembrando sempre de deixar a abertura para encher. Dou um retrocesso e em cima da linha, sempre em cima da linha. Quando chegar em alguma curva, separa e vira um pouquinho. Sempre levantando. Sempre lembrando de levantar o pé calcador para que a costura ela saia sempre certinha em cima da linha, tá bom?
Agora nós vamos costurar a perna, sempre com o detalhe da abertura do enchimento. A perna, a gente precisa só ter uma atenção agora. Não há necessidade de fechar ela aqui em cima, porque ela vai ter que ir junto do corpo para fechar no corpo. Então a gente só vai passar a costura ao redor dela e deixar aberto para que nós possamos virar a perninha para que ela vá seca dentro do corpo. Agora nós vamos fazer o laço. Vamos costurar o laço em toda a sua lateral. E depois nós vamos dar um cortezinho bem no meio para poder virar o laço. A tiara, nós vamos ter só um tecido. Então, nós vamos juntar no meio e passar a costura em cima da linha.